Bom dia, Ana. Bom dia, Liz. Bom dia. Meu nome é Elismara. Eu trabalho no sistema socioeducativo desde 2017. Desde quando eu entrei aqui, sempre foi uma vontade de trazer experiências que já tinha de fora aqui para dentro da unidade, porque eu via que era um espaço que ficava sem ser preenchido. As atividades dos adolescentes sempre foram muito voltadas para a educação, voltadas para a área da psicologia. E aí a parte cultural eu sempre via como um espaço vazio. Em uma palestra sobre fomento à cultura, eu vi que os editais do PENAB estavam abertos. E aí, a partir daí, eu comecei a pensar projetos que poderiam ser executados aqui dentro da unidade e que caberiam nesses editais. E foi assim que surgiu a ideia do projeto Arte, Cinema e Socioeducação, que foi contemplado pelo edital 25 de 2024, aqui do Tocantins. E após essa ideia ter iniciado, eu convidei 2 agentes de segurança socioeducativos aqui do CEIP-Sul, que já trabalhavam na área de audiovisual e tinha esse conhecimento técnico que me faltava para fazer parte desse projeto. Eu comecei a escrita e aí eu fui muito auxiliada pela Natiellen, que além de ser agente de segurança socioeducativa, além de trabalhar com fotografia, também é formada em Direito, então foi uma pessoa que me ajudou muito na escrita do projeto, o Rafael, que trabalha na área de audiovisual, e um amigo que é arte educador, Roberto Carlos, que está na sala de aula diariamente, trabalhando desde com crianças até adolescentes. E com essa equipe eu consegui formalizar a escrita desse projeto. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Nath. Oi, Ana. Bom dia, Elis. Eu sou a Natiellen, eu trabalho aqui no CEIP-Sul há 3 anos e a minha história com esse projeto começou no dia que a Elismara veio falar comigo a respeito desse edital do PENAB. Eu não conhecia o PENAB e nem a técnica Stop Motion. Ela chegou para mim, explicou o que era o PENAB, explicou o que era o Stop Motion e eu fiquei muito empolgada porque eu já trabalhei com fotografia, então eu sou apaixonada por esse mundo e achei interessantíssimo a maneira como é feito e melhor ainda, pensei como que os adolescentes fariam isso. Isso me deixou ainda mais assim empolgada. Quando a Elismara falou comigo do projeto, rapidamente a gente já começou a pesquisar. E aí chegamos na técnica stop motion. Eu lembro que ela até fez um mini filme stop motion ali na recepção. Ela pegou uma caneta, foi tirando várias fotos, movimentando essa caneta e falou: Nath, é assim que funciona o stop motion. E eu fiquei fascinada. E aí nós começamos a pesquisar pesquisamos artigos de stop motion em várias aplicações, inclusive stop motion na física. Esse foi um artigo bem interessante que nós achamos. E daí em diante a gente começou na parte de escrever o projeto, né, para submeter. E aí ela mandava uma coisa, eu mandava outra e assim a gente foi construindo o texto até chegar na edição final que ela submeteu. E ficamos na expectativa do resultado. E aí, após a escrita do projeto, veio a parte mais difícil, a espera. Esperar é muito difícil, porque você já fez tudo que você podia fazer. E aí a gente tenta não criar expectativas, mas a expectativa já está ali. E aí, depois de meses, passando de uma fase para outra, evitando falar e criar um alarde, depois se decepcionar, veio a resposta da última fase, a fase tributária. E estávamos aptos, aprovados e iríamos iniciar o nosso projeto. E aí, depois de alinhamento com a coordenação sobre cronogramas, nós viemos para essa sala de multifunções que é a sala de sociocultura.
E aqui nós tivemos o primeiro encontro com os adolescentes direcionados para o projeto. Esse primeiro encontro teve como objetivo apresentar para eles o que é stop motion, o que é animação e convidá-los para que viessem participar do projeto, sempre partindo da ideia de que a participação do adolescente tem que ser de interesse dele, tem que ser da vontade dele de participar. E aí, aqui nessa sala, nós fizemos o convite e, para nossa alegria, quase todos os adolescentes interessaram em participar e estão até hoje participando conosco. Para iniciar esse projeto, a gente teve como parceria a oficinas realizadas pelo arte educador Roberto Carlos, que apesar de não residir na cidade, fez toda uma logística pessoal para vir da cidade dele para cá. E a oficina dele sobre roteiro, sobre construção de storyboards e também o relato das experiências dele como arte educador, como artista e principalmente no audiovisual impactaram bastante os adolescentes, que ao final da oficina relataram que ficaram muito impressionados com toda a desenvoltura dele e com as possibilidades que eles nunca tinham se atentado para o audiovisual e para a produção de vídeos. A partir dessas oficinas sobre roteiro, nós criamos a nossa história de forma coletiva e natural durante a oficina. A ideia principal partiu dos adolescentes e nós, como mediadores, tentamos torná-la possível. Então, nós já tínhamos roteiro, nós já tínhamos o material adquirido pelo edital do PENAB, que foi o nosso fomento, foi o nosso meio de adquirir. Então, câmeras, luz, chroma key, a gente adquiriu esse material para executar o projeto. Então, vamos lá. Roteiro feito, material adquirido. Terceiro ponto, cenário. O cenário foi uma parte que me impressionou muito, porque foi produzida pelos adolescentes. E aqui, nessa mesma sala, nós mostramos várias imagens, pesquisamos várias imagens de ideias de cenário. E aí os adolescentes viraram e falaram, nossa, esse aqui fica legal. E começaram a fazer. Eles pintaram, eles cortaram, eles colaram. E ao final nós tínhamos um cenário com profundidade, com texturas. E aí nós viemos para a parte prática, a captação de imagens. Na prática nós nos deparamos com 1000 dificuldades, porque o foco sempre foi trazer o adolescente como protagonista das suas próprias ações, como produtor, criador, roteirizador deste curta-metragem. Sendo assim, naturalmente, os adolescentes foram tendo mais afinidade, uns em captar imagens, outros de manusear os bonecos, outros de controlar a luz, outros de dirigir. Nosso curta-metragem são 2 personagens que são bonecos articulados. E como manusear estes bonecos? Que quando você mexe em uma peça, a outra quer desmontar. Bem, foi aí que os adolescentes mais uma vez entraram em ação, pensando nas soluções destes problemas. Alguns sugeriram utilizar linhas, outros um barbante, um graveto para segurar o boneco, cola. E aí na prática a gente experimentou todas essas possibilidades até encontrar uma que nos resolvesse. Assim, o nosso projeto vai se construindo apesar das dificuldades da sua execução. A gente encontrou pessoas que valorizaram o projeto, que viram nele uma grandiosidade que naquele momento nem nós vimos, como o nosso coordenador, que incentivando muito o projeto, articulou a aquisição de camisetas para nós usarmos como uniformes e os adolescentes também. Porque além da articulação dos uniformes feito pela coordenação, nós também tivemos a compreensão da equipe de analista, da equipe de agentes, que flexibilizaram a rotina da unidade, flexibilizaram os atendimentos para dar a possibilidade de execução do projeto. No primeiro momento, quando a Elismara procurou para apresentar o projeto para a unidade, vem os desafios, por ser uma primeira tentativa, um projeto piloto para a unidade, você enxerga as dificuldades da rotina da unidade, né? Você vai precisar adaptar e compreender o projeto. Então, o primeiro passo foi tentar enxergar isso. E até então, o projeto para mim vinha muito através de papel e da visão dos colegas, né? Eu enxerguei no primeiro momento a felicidade por ter uma ação completamente feita por
agentes de segurança socioeducativa, sem envolver a equipe técnica, o que seria praticamente uma primeira ação que acontecia na unidade, sem que houvesse partido até mesmo da coordenação. Então, vem a primeira alegria disso, de saber que algumas sementes que foram plantadas com o tempo estavam germinando e você tinha uma nova perspectiva, né, de um projeto nascido fora da unidade sendo iniciado aqui. Quando eu cheguei na sala, e até então eu não tinha vindo aqui no projeto para acompanhar a atividade, para enxergar como que estava acontecendo, como os adolescentes estavam aceitando a ideia e o projeto. E quando eu vi todo o cenário montado, o fundo verde, e aí por entender um pouco dessa logística, entender o que ia acontecer por trás daquilo, eu acho que eu comprei a ideia do projeto para tentar ajudar, facilitar naquilo, não facilitar, mas se mostrar disposto a contribuir, a coordenação contribuir com o projeto. Porque eu acho que é uma ideia que muda toda a perspectiva de trabalho da unidade. Porque dentro do nosso plano de ação, a gente faz um plano de ação viável. Então eu não posso pensar num plano de ação que eu vá ter uma luz, que eu vá ter uma câmera, porque eu não tenho essa realidade na unidade. E aí quando eu vejo um projeto vindo com todo esse aparato, com toda essa ideia, se para mim salta aos olhos, imagina para um adolescente que vem de uma vulnerabilidade social, que não tem acesso a essa realidade, e ele passa a ter acesso através da unidade a esse tipo de material, eu consigo enxergar uma mudança de perspectiva não só durante a medida, mas até o pós-medida, enxergar que isso é possível, que isso é viável lá fora. O Marcos articulou algumas doações e nós ganhamos uniformes. Podem vir aqui pegar o de vocês. Podem vir. Enquanto coordenação, eu acho que o papel essencial é se mostrar disposto para as novas iniciativas que surgem dentro da unidade. Então, sempre que a Elismara me trouxe a perspectiva do projeto e enxergar isso, enquanto coordenador, eu me senti na obrigação de levar essa demanda para os demais membros da equipe, para que eles pudessem compreender a novidade, a inovação que esse projeto trazia para a unidade e a visibilidade que nós iríamos conseguir alcançar através desse projeto, pela metodologia, por ser algo novo, por ser, a gente sabe que no meio, nós vivemos numa sociedade midiática, então é praticamente uma nova profissão que surge. Então, enquanto coordenador, sensibilizar a equipe, facilitar que o projeto acontecesse, é meio que obrigatório nosso pela mudança na unidade. Enquanto gestão que participo junto ao sistema socioeducativo hoje, que esse projeto ele seja um piloto, seja uma semente que tenha sido plantada não só para que ocorra dentro do CEIP-Sul, mas que as outras unidades possam se inspirar nesse tipo de ação, nesse tipo de projeto, e que ele possa ser um piloto para a gente alcançar aí as 10 unidades socioeducativas, a gente trabalhar em parceria uma unidade com a outra, para que a gente possa desenvolver mais ações nesse sentido, que saia um pouco dos muros da unidade e vem com a inovação acompanhando, né, a realidade social, a mudança de comportamentos sociais e evoluções que acontecem lá fora, que isso também possa ser vivenciado em nossas unidades socioeducativas no Tocantins. Ei, aqui tu coloca aquela cena final. Mas essa aqui, o que nós fazemos com ela? Essa daí é aquela parte que ele ajuda a tirar a pedra. Acho que finalizamos. O que você acha? Acho que terminamos. Então tá pronto.